Nada pior do que se achar um gênio ao entrar na nova academia da cidade só para ficar preso no nível 3. Enquanto todos avançam, essa história começa com o protagonista Hal, que quando criança estava com sua mãe e irmã. Eles vão tranquilos para a escola, onde o pequeno, apesar de ser chorão, está convencido de que sempre vai protegê-las. Mas justamente nesse dia aparece a primeira fenda na Terra, uma espécie de portal roxo por onde criaturas gigantes começaram a aparecer, e ao mesmo tempo alguns números que organizavam o nível de cada humano, pois aqui a mãe coloca as crianças em segurança. E acontece que ela pertence a um grupo de divindades, então tenta enfrentar a criatura, mas no final fica claro que ela é superada por muito. Como a besta busca um selo que já possui, decide se sacrificar pelos humanos e principalmente por seus filhos. Ela acaba se imolando junto com a criatura em uma explosão que deixou essa cratera, pois a partir desse momento não pararam de aparecer criaturas com diferentes níveis de poder. Mas os humanos também começaram a desenvolver poderes que podem ser até mesmo aprimorados, aumentando esses níveis que eles têm na cabeça usando a experiência. A partir daí, academias são criadas para os jovens aprimorarem e treinarem suas habilidades, visando futuramente integrar uma das 5 principais facções. Pois aqui temos o protagonista, já adolescente, com um humilde nível 3, que é o mais baixo de toda a escola. E por causa disso, os valentões da turma o perseguem demais, principalmente porque ele se gabava de ser um gênio nos primeiros dias. Ao contrário da irmã dele, que chega ao local para defendê-lo, e que é a primeira estudante a alcançar o nível 7 em apenas um ano. Um contraste pelo qual o consideram alguém que se esconde atrás dos outros, mas na verdade, ele não liga para isso. Aqui eles se reúnem com o pai, já que Hal está completando 18 anos enquanto aproveitam para lembrar da mãe. Enquanto isso, o cara só pede neste dia que toda a sua família continue bem e com saúde. No momento exato, uma fenda se abriu e trouxe uma besta mutante nível 12 com a qual nem a guarda local consegue lidar, restando apenas uma opção. E para proteger seus filhos, o pai ativa sua habilidade focada no combate corpo a corpo. Com isso, ele ganha um pouco de tempo, mas acaba sendo lançado contra a parede. A filha usa suas habilidades, mas será que um estudante nada pode fazer? O protagonista, nada medroso, decide proteger a família com o próprio corpo para que possam fugir. Ninguém quer abandoná-lo, mesmo assim, a criatura zomba desse pobre nível 3 enquanto o pisa. Mesmo assim, ele, do jeito que pode, impede que ela vá atrás da irmã, mas não é possível, sua vida está caindo para níveis críticos. No entanto, é só depois de chegar ao limite que ele ativa o sistema do rei à sua disposição. Uma habilidade que pode estar ligada à sua mãe, onde ele tem 10 segundos com essa espadona e uma técnica de fogo com a qual deixa a aranha confusa e bastante queimada. Então ela não deve ficar séria, absorvendo a vitalidade dos derrotados. Ao subir de nível, o tempo se esgota para o protagonista. No entanto, quanto mais baixa sua vida, mais seu poder aumenta. Então, antes de se tornar alimento, ele usa a habilidade de uso único, já que tem um catálogo gigantesco à sua disposição, que pode usar sacrificando XP, ou quando está muito ferido e onde a aranha, agora carbonizada, acaba morrendo, pois aqui o sistema lhe dá a recompensa de 20.000 pontos enquanto reparam seu corpo. A conta do rei concede 12.000 níveis de experiência que ele pode melhorar. Essas melhorias são separadas do nível 3 visível a todos, pois pertencem a um sistema diferente. Por isso, seus colegas seguirão achando que ele é um perdedor. Mesmo assim, o primeiro passo é levar o pai ao médico, mas por falta de dinheiro, o médico com aparência corrupta se recusa a atendê-lo. Mesmo para salvar uma vida, o Prota oferece a joia do demônio recém-adquirida, deixando o médico muito tentado. Mas não acredita que um nível 3 tenha sido capaz de consegui-la, então ele aceita a joia como pagamento de metade do tratamento, dando um prazo para conseguir o restante. Em um dia, o Prota conversa com sua irmã, já que ela ainda está machucada, dizendo que ele vai cuidar de tudo. Pois é isso. No dia seguinte, todos os estudantes são reunidos para a competição de masmorras, onde não só haverá uma recompensa milionária para o vencedor, mas também a oportunidade de ser escolhido por Molgon, uma das famílias e equipes mais prestigiadas que está patrocinando o evento. É a oportunidade para que algum estudante faça parte dos melhores do mundo, mas para o Prota, o importante é o dinheiro para o seu pai. No entanto, a masmorra desta vez será na Floresta Sombria, onde equipes de 5 enfrentarão feras, inclusive de nível 15 com um chefe final que chega até o nível 20. O dinheiro será dividido entre a equipe, mas a glória de quem derrotar o chefe será individual. Com essa dificuldade, alguns estudantes já começam a duvidar. Para a patrocinadora, se não passarem desta masmorra, não merecem fazer parte de um grupo tão importante. Aqui, o Prota já está animado.
Quando a fenda se abre diante de todos, ele atravessa primeiro para a masmorra. O valentão, sem querer que ele se destaque, vai atrás dele. Isso, enquanto os patrocinadores já sabem que o jovem foi quem cuidou do demônio. Na verdade, só ao chegar na floresta, ele começa a eliminar os inimigos menores, mas sabe que para ganhar mais experiência precisa de chefes maiores. Aqui ele ouve um grito de socorro e encontra a garota abandonada pelo grupo. O protagonista não se interessa, mas decide libertá-la das teias de aranha. O problema é que eles acabam juntos caindo na armadilha dessa rainha-aranha. Nível 16. Eles estão mortos, mas o protagonista percebe que podem romper as amarras com os dentes. Aqui eles tentam se afastar enquanto queimam a teia e o protagonista se move como pode para desviar dos ataques da aranha quando ficam livres. Agora sim, a luta fica interessante, já que o protagonista pega a espada e, mesmo enfrentando muitas aranhas escravas, acaba preso por mais dessa teia. A garota acha que perderam, mas o cara, dono do fogo, usa sua habilidade e elimina a criatura facilmente, ganhando 5.000 pontos de experiência. Além disso, o sistema dele transforma uma das presas da aranha em um objeto que aumenta sua força. A garota está decidida a segui-lo, enquanto ao longe ouvem o Demonossauro, uma besta gigante perseguindo seus antigos companheiros. Será que agora eles se arrependem de abandonar a curandeira, já que logo são eliminados? Só o líder sobrevive e implora aos protagonistas que sua companheira os cure. Ela faz isso sem pensar, o que agora direciona a atenção do inimigo para ela. Enquanto isso, o cara aproveita para fugir e ficar com os tesouros quando eles forem eliminados. Aqui o protagonista percebe e pega ele por trás e o incinera para que reflita. Ainda assim, ele não pode deixar a garota sozinha e a distância envolve o dinossauro em um ataque de fogo, uma solução temporária. Enquanto o fracote não consegue mais se explicar para o protagonista, pedindo perdão por seus atos e disposto a obedecer. Porém, ele apenas fingia para atacar de novo, então o protagonista o derrota com alguns socos, ativando a conquista por vencer um jogador. Dino, porém, ainda respira. O protagonista faz alguns cortes que conseguem enfraquecê-lo, além de fazer isso em grande velocidade. E mesmo conseguindo derrubar a criatura, ele sabe que ela é bastante resistente ao fogo. Então realmente não há como derrotá-la. O único que resta é basicamente acalmá-la. E para isso precisam diminuir a vida dela para menos de 20% para que funcione. Por isso, o protagonista usa todo o domínio de suas chamas, prendendo a criatura enquanto lhe causa bastante dano. Porém, ele ativa uma nova fase, fazendo o protagonista sofrer com ataques de raio. Por isso, é o momento de Tian usar sua cura na hora certa, o que acaba sendo um pouco complicado para ele. Mas no final, com a vida do inimigo onde eles precisam, ele consegue domar a besta, que acaba se tornando um familiar que parece fofo, mas esconde um grande poder. Se ele terminar, o protagonista ganha uma recompensa incrível, porém ao ver a garota não consegue e recebe alguns pontos, deixando-a ilesa. Aqui ele acessa o sistema para aprimorar na habilidade de suporte Olho da Verdade, útil contra o chefe final. Então ele se aprimora e ganha o presente do dinossauro. Os patrocinadores os observam e, após verem o ocorrido, querem tornar o jogo mais interessante. Por isso, todos os jogadores agora recebem a tabela com as melhores pontuações. Além da localização, para que assim tentem tirar mais pontos uns dos outros, aumentando a competição jogador contra jogador. O Bully percebe rapidamente, então decide unir forças com outros grupos para derrotá-lo. No entanto, House está ciente do que está acontecendo, então, usando sua nova habilidade, não tem muita dificuldade. Encontrar o esconderijo do chefe final e chegar ao local com sua companheira na floresta, onde decidem agir com furtividade. Não para combater o chefe, mas sim por diversão, já que os aliados do Bully chegam prontos para emboscá-los apenas para se depararem com a Árvore Sombria, chefe final da masmorra. E aqui eles já não podem mais recuar, todos atacam ao mesmo tempo, e aparentemente os golpes causam dano, o que faz com que pensem que podem vencer. Mas assim que muda de fase, ele se torna invulnerável aos golpes e com esses ataques convocam um exército de lacaios. Aqui eles vão perder. Então, antes que sejam massacrados, o protagonista decide entrar em cena, queimando tudo que está por perto e dizendo para eles, por vontade própria, entregarem seus pergaminhos, o que os retira da competição, mas pelo menos não vão morrer, então a maioria acaba aceitando. Enquanto isso, o Bully, por puro orgulho, não é capaz de ir embora, já que o protagonista não fez nada além de armar uma armadilha para eles. No entanto, a verdadeira preocupação deve ser a Árvore Sombria, que consegue capturar a maioria. Enquanto ficam presos em um campo venenoso que também confunde quem está próximo. Mesmo assim, o vento de Hal os salva por um tempo, e o protagonista pede que quem puder saia antes de morrer. Só resta o valentão, dando ao protagonista mais liberdade para desviar no grande cenário. Ele então ataca com sua tempestade de chamas, o que não afeta o chefe.
Ele pode pará-lo de frente, mas era isso que Hal queria para atacar pelas costas, deixando-o vulnerável, e desta vez, derrotando-o e conseguindo a conquista que precisava. Por isso, o portal para sair da masmorra é aberto, porém, ele só vai funcionar quando restar apenas a equipe vencedora. Como ele não sabe por que o Valentão insiste, o Prota precisa tirá-lo à força, fazendo com que escapem um pouco tarde da masmorra. Isso ajuda, pois na escola o local foi sequestrado e está em ruínas. Por isso, em silêncio, o Prota ouve guardas procurando sobreviventes. O Prota percebe que são mercenários, inimigos da loira que patrocina o evento, e viram a oportunidade de capturá-la, usando os estudantes como reféns, desde que eles não se oponham ou simplesmente os eliminam. A Kitty é colocada em um grupo, mas chama a atenção do Capitão Desagradável de nível 20, que começa a assediá-la. Enquanto isso, o Bully, que pode ser qualquer coisa, não suporta mais ver isso, e com coragem se levanta para atacar o gordo. Isso não muda muito as coisas, só enche o cara de raiva, já que ele tem liberdade para atirar e vai acabar com eles na frente dos colegas. O que eles não esperavam era que o protagonista, em modo furtivo, já se esgueirava pelo local e feriu gravemente o cara pelas costas. O Bully demonstrou coragem, então o protagonista o liberta e entrega a adaga para que ele conclua o trabalho e ganhe pontos. O cara faz isso sem hesitar, então no final ele acaba presenteando esse objeto que tem um valor altíssimo, porque Hal respeita os fortes e não guarda rancor. Enquanto isso, Lugo promete ser leal ao protagonista e obedecer suas ordens. Por isso, ele pede a Lugo para levar os outros estudantes a um local seguro enquanto vai ao ginásio, onde estão os mais fortes e os patrocinadores sequestrados. No entanto, pelo caminho ele encontra alguns guardas que são facilmente eliminados, só para que o subcomandante apareça com grande confiança, graças ao seu nível 28 que ele controla. Mesmo assim, ele subestima o rival por ser estudante, mas ao tentar derrotá-lo, o rival desaparece. Ele percebe que enfrenta alguém habilidoso, fica mais alerta e o segue, tentando destruí-lo com artilharia. O protagonista só pode atacar. Por isso, ele percebe que a armadura do subcomandante é totalmente imune a dano e possui canhões que causam explosões inevitáveis. No estado atual, não há como sobreviver. No sistema, ele usa toda a sua experiência para investir em um ponto de habilidade especial focado em defesa. É algo a se pensar, mas o protagonista apenas faz isso, pois enquanto os raios o atingem, alguns escudos o protegem. O comandante pensa que o derrotou, mas percebe que ainda está vivo, embora não por muito tempo. Porém, não contava com a combustão espontânea trazida pela última melhoria. Com ela, o protagonista ao tocá-lo não causa nenhum ponto de dano, mas aplica um efeito passivo, onde essa armadura caríssima começa a derreter, pois agora quando o cara fica completamente nu, o protagonista termina na porrada. Embora ele só quisesse saber a localização para os patrocinadores, o cara entrega uma chave para um tesouro com relíquias, chaves de masmorras, lágrimas de medusa e cristais de demônio, que ele pode facilmente converter em experiência. Mesmo assim, ele percebe que pode desbloquear outra conta além da de rei. Agora ele tem disponível o Engenheiro Louco, um personagem que existiu e que com suas invenções chegou ao limite, destruindo seu mundo. Para o Prota pode ser interessante e ele resolve experimentar, encontrando-se com esse parente pequeno, mas cuja lealdade ao Engenheiro Louco lhe permite transformar itens do inventário em relíquias melhores. No momento ele não se interessa pelo poder destrutivo dessa conta. Mas a criação de objetos é bastante útil e ele deixa a maioria das armas e objetos obtidos para que comece a trabalhar enquanto sai do sistema para ir até a academia, onde vê que os seguranças da patrocinadora foram transformados em pedra. Foi difícil marcar a reunião com ela. Ele precisa aceitar as condições dela, pois não há como salvá-la. E ainda mais por causa da petrificação, que só pode ser revertida com um item único. As lágrimas de Medusa, justamente o que o protagonista tem no saque. Aqui, ele propõe torná-la chefe suprema do Grupo Ramo, um dos 5 maiores do mundo. Se ela der a ele os planos que ele quer sobre sua família, mas essa mulher não tem interesse e não vai se vender. No produto, a lágrima não descongela os guardas e ele não sabe se está usando corretamente. A garota afirma que conquistará a liderança do grupo Hanmo por mérito próprio, já que o homem quer destruí-la por isso. Ela aceita o que vier, então o protagonista só pode se colocar à frente com seus escudos, repelindo o albino por um tempo. Ao colocar a garota em segurança, ela se surpreende ao vê-lo, e o protagonista pede uma recompensa maior se conseguir salvá-la. Ela aceita praticamente como uma expressão de felicidade, então se vira. Ela está pronta para usar sua tempestade de chamas, que não faz absolutamente nada ao adversário, pois é aqui que eles começam a cruzar espadas. Enquanto isso, o cara sente que perdeu a habilidade por estar tendo tanta dificuldade contra um nível 3.
Ainda assim, enquanto ele não perde nenhuma gota de vida, o protagonista perde 20% da vida a cada golpe. A patrocinadora diz pra ele que o melhor é desistir, mas isso é a única coisa que ele não vai fazer. Afinal, uma luta não é só força bruta. E ele tem seus novos itens, como esse explosivo pegajoso, que deixa um efeito passivo que vai tirando vida. Mesmo assim, a cada golpe do Albino exige muito esforço, então ele passa a combinar as relíquias que aprimorou, fazendo o cara recuar. Essa é a chance de atacá-lo pelas costas. O comandante fica muito ferido, mas o Prota está em situação pior e percebe a diferença de hierarquias. Quando o cara tem um objeto caríssimo que o cura em um instante, além de uma injeção que aumenta sua brutalidade e raiva. Mas o cara também sabe e se envergonha de que um nível 3 o esteja fazendo gastar suas relíquias. Agora o Prota não tem mais nada sem truques ou energia. No entanto, prestes a morrer, as lágrimas de Medusa acabam fazendo efeito, e um pouco tarde, mas os seguranças aparecem para terminar o trabalho que Hal começou. O que ele acabou de fazer é simplesmente épico. Todos o respeitam, mas ele só se importa em receber o que foi prometido para o pai dele. A garota diz que, além disso, pode oferecer uma posição na família. Enquanto conclui o trabalho e ganha pontos do comandante, pode receber a proposta da sua vida. Posição melhor para a família, morar na melhor região e ter uma hierarquia impressionante. Apesar de o protagonista não querer ser subordinado, é uma decisão a considerar, pois envolve uma das famílias mais importantes da cidade. Mas o protagonista também tem a chave para chegar até lá, então a decisão é bastante difícil, pois aqui continuamos. E a dúvida para o protagonista se resolve ao ouvir que essa família é dona do hospital onde está seu pai. Por isso, ele é enviado para um dos serviços VIP, onde o velho lhe pergunta de onde ele conseguiu o dinheiro. Enquanto entra na sala, o médico, que inclusive foi trocado pelo arrogante de antes. Pois aqui eles dizem que o protagonista agora tem o cartão Black, com o qual todo o tratamento que seu pai precisar daqui pra frente estará coberto. Aqui as enfermeiras são enviadas para buscar o antídoto de nível máximo. No entanto, justamente agora, esse e muitos dos medicamentos de nível mais alto foram roubados do cofre, pois aqui o protagonista tenta trocar de conta. E agora, como engenheiro, ele descobre que seu nível ainda não é suficiente para criar remédios desse nível. Por isso ele se preocupa, pois os antídotos básicos não curam seu pai. O doutor diz que pode ajudar se ele conseguir. Alguns desses ladrões tentam vender no mercado negro, então o Prota e sua irmã marcam um encontro com um desses vendedores. E enquanto eles chegam, a garota diz que agora se sente como naquela época em que Hal a protegia. Pois aqui eles não encontram nenhum vendedor, apenas uma caixa suspeita que a irmã não hesita em abrir, liberando o que parece ser um explosivo com um gás que acaba os prendendo. Então aqui, rapidamente o protagonista procura em seu sistema, que é um veneno que aos poucos drena a vida deles, enquanto gera uma interferência para usar qualquer uma das habilidades. Então aqui, uma voz conhecida aparece dizendo que essa armadilha foi pensada exclusivamente para o protagonista, pois não é outro senão o Dr. Corrupto, que parece ter sido enviado por um grupo misterioso. Aqui, junto com sua irmã, eles começam a perder a consciência. No entanto, outra garota entra em cena para salvar os protagonistas com uma habilidade física excepcional. Pois ela, chamada Siu, acaba libertando eles do veneno, já que, segundo ela, tem contas a acertar com o doutor. Aqui os irmãos se recuperam um pouco enquanto o doutor foge, pois junto com Siu eles vão atrás. Apesar de não recuperar a conexão com o sistema, ele mantém melhorias físicas que o tornam mais ágil para fechar o caminho do corrupto, que ainda assim escapa. Não é um guerreiro comum, pegando a irmã como refém de novo. O protagonista segue sem conseguir falar com seu sistema. Mesmo no nível 10, o cara mostra muita habilidade contra os jovens. Mas aí aparece um dos estudantes da academia para mandá-lo dormir com um golpe que ele não esperava. Enquanto isso, a irmã do protagonista fica apaixonada, principalmente porque sabe que ele é o prodígio com o maior nível da academia, ou seja, a melhor pontuação de todo o prota. Ela agradece e depois fica com o doutor, ao qual ela dá uma surra incrível depois de tirar o antídoto dele, só para que do nada apareça uma onda de controle mental por todo o lugar. E ninguém pode fazer nada contra essa habilidade que os paralisa, então o grupo ao qual o doutor pertence é influente aqui. O protagonista pode pagar 10 mil pontos para liberar sua conta, mas só decide usar quando o cara volta para tirar seu antídoto. Ele não pode permitir que levem, então, com grande aura, suas habilidades retornam. E com sua espada, ele tenta enfrentar a encapuzada, que acaba fugindo sem seu aliado. Então aqui o cara se ajoelha diante do protagonista novamente, bajulando-o para não ser morto, até entregando a ele antídotos de todo tipo. O problema é que, entre todos esses, ele acaba se injetando um em especial, um que o envolve em chamas, enquanto agradece a Deus pela evolução que está por vir. E de maneira impressionante surge uma criatura bastante amorfa, apenas para desaparecer instantaneamente.
mas é muito melhor porque já estavam cansados, aqui as coisas se acalmam. O protagonista finalmente manda sua irmã para casa, ficando a sós com Siyu, que lhe diz que ela foi enviada pela família Hanmo, já que agora é uma pessoa importante para a loira. Embora aquele estudante misterioso que os ajudou não faça parte da equipe, mesmo assim, o protagonista é convidado como parte da família para um dos leilões mais exclusivos que existem, onde todos os milionários se reúnem para conseguir relíquias de alto nível. Aqui, rapidamente vemos como um cara não só está dando lances em todos os objetos apresentados, mas também paga o que for necessário. Mudando para a conta de engenheiro e pelos detalhes da roupa, trata-se do mesmo estudante prodígio que os ajudou. Então, sendo tão jovem, ele deve estar escondendo alguma coisa. Aqui, o prota percebe que o familiar pode analisar os objetos que são colocados no leilão e ver se vale a pena para ele, pela sua raridade, ou simplesmente ele poderá construí-los. Em algum momento, eles realmente começam a mostrar coisas muito chamativas, mas o robô sabe quais itens têm um guia de criação fácil. O jovem segue comprando sem ligar para o preço, e o prota também aprecia algumas coisas. Mas neste momento ele está mais pobre do que todos, mesmo tendo o bolso da família Hanmo à sua disposição, e é justamente aqui que mostram alguns projetos de nível épico por apenas 2 milhões. Todo o público percebe que, por essa raridade, está barato demais. No entanto, ao verem a categoria, começam a desprezar, já que é um item para engenheiros de nível 10 no mínimo, algo que poucos engenheiros podem usar. Ninguém melhora seus atributos para chegar lá. O protagonista, seguindo o conselho do familiar, fica com ele por um ótimo preço, enquanto os outros zombam, pois o item tem grande potencial. 0, mas com esses requisitos só vai servir de decoração para eles. O protagonista deixa que falem, pois aqui depois de gastar dinheiro chega o último e mais aguardado item. Uma poção que não há como criar, já que seu efeito é reviver uma pessoa. Obviamente, isso tem um preço inicial de 100 milhões, algo pelo qual todos começam a dar lances. Embora a relíquia tenha o efeito colateral de que a alma da pessoa retorna mais cheia de fúria, os preços começam a não importar para esses milionários, mas é no final que o jovem fica com o leilão ao oferecer 300 milhões. Todos ficam surpresos com o que viram. André se aproxima do protagonista para cumprimentá-lo, enquanto Jao o parabeniza pela poção de ressurreição. O cara não sabe se realmente funciona, mas só o fato de tê-la já o torna alguém com uma arma poderosa diante dos outros. Na verdade, o resto do leilão não importou para ele. Dando a capa de voo ao protagonista e dizendo que é uma forma de se apresentar, pois acha a irmã dele bonita, o protagonista passa a ser bem visto. No entanto, ele rapidamente volta ao sistema, procurando uma forma de usar os projetos, pois aqui temos um coração para fabricar na bancada de trabalho. Aos poucos, ele percebe que está trabalhando em um mecha, basicamente um robô, liberando um monte de opções para escolher. E já que ele pode decidir a aparência, ele resolve usar a lembrança de sua mãe para recriá-la. No entanto, no meio do processo, uma presença estranha interfere, fazendo com que a bancada de trabalho exploda. Enquanto isso, surge a figura de uma empregada desconhecida, perguntando se Hal é seu mestre. Está claro que o processo não foi concluído corretamente, mas pelo menos parece que a garota está cumprindo todas as funções necessárias, mostrando-se uma garota dócil e atenciosa. No entanto, a flutuação indica que seu poder não está abaixo do nível 20. Ela é muito poderosa, e isso é estranho, e nós confirmamos isso ao ver que ela realmente carrega um espírito autômato muito poderoso dentro de si, e foi isso que interferiu no processo. Algo do passado que reencarnou para dominar o mundo. O protagonista a apresenta à família, que a recebe bem, mas Hal logo lhe dá todas as tarefas da casa. Algo a que ela deve obedecer enquanto na verdade não consegue suportar a raiva, mas ela recebe esse tratamento justamente porque o protagonista sabe que tem algo errado com essa garota. Por isso, ele a obriga a cumprir qualquer ordem da irmã ou do pai, sem poder recusar, pois seu corpo, por programação, deve obedecê-los. No dia seguinte, na academia, todos os estudantes se reúnem novamente, e o diretor explica como a vida da filha mais importante da família Hanmo esteve em risco, e graças a um estudante, tanto a garota quanto a academia estão a salvo. O protagonista é chamado na frente de todos e acham que isso é um erro? Não passa de um fraco chamado Hal, pois aqui todos os estudantes acham que estão realmente encobrindo o verdadeiro herói com esse perdedor. Enquanto isso, o valentão tenta fazê-los entender a força. No entanto, o protagonista sabe que a única coisa em que se pode confiar é no que se vê, e além disso, ele não liga muito, tamanha é a confiança que tem em si mesmo. Mesmo assim, o diretor considera isso injusto e lhe dá uma grande quantia de dinheiro, além de oferecer o objeto com mistérios em seu interior.
deixado pelo grande caçador de ruínas e que é a maior relíquia da academia. No entanto, antes de terminar a cerimônia, várias rachaduras começam a se abrir na academia. Algo impossível seja um lugar seguro. No entanto, rapidamente as feras começam a cair e massacrar os estudantes. A ordem é que os professores se preparem para atacar. Eles fazem o possível, mas muitos alunos ainda morrem. Já que, embora essas feras tenham nível 15, parecem muito mais poderosas, pois são selecionadas exclusivamente. Após um treinamento em que os inadequados eram eliminados, pois um dos professores mais importantes e com grande poder sente a presença e claramente é massacrado quando, de repente, o protagonista atravessa a criatura para fazê-la explodir. Tudo isso com uma aura que confirma muito. Entre os estudantes, surge esse curioso galo humanoide, que também se destaca e se une à batalha com a equipe. Mesmo sendo o dobro do tamanho do protagonista, essa besta logo fica cheia de feridas, servindo apenas como farm e subindo níveis para seus companheiros. Portanto, agora a missão é ir derrotando todos os inimigos que encontrarem. Enquanto se revezam para ganhar experiência, ao saírem percebem que a situação está bastante complicada. Rapidamente, eles são atacados por essas duas bestas, que veem comida fresca, mas em vez de caçar, ao ver que o cara recebeu um dos ataques pesados dos dois. E ao mesmo tempo, começam a sentir o terror enquanto ele usa a tempestade de chamas para causar queimaduras neles, deixando-os no ponto certo. Para que o resto da equipe continue subindo de nível, e assim possam lutar junto com o protagonista e não depender apenas do seu poder. Mas, embora haja muitas bestas, agora começam a aparecer níveis 16 que conversam entre si sobre terem sido enviados por categorias, ou seja, e algo que preocupa o protagonista é que cada vez mais desses monstros vão aparecer cada vez mais poderosos. Isso não é ideal, mas ele segue derrotando bestas com aura infinita, combinando habilidades de suas contas, e agora faz isso só por diversão. No entanto, mesmo que seus companheiros subam de nível e tenham a Nana para apoiá-los, caso o nível das criaturas continue aumentando, será problemático para todos. Bem quando vemos em frente ao apartamento dos pais do protagonista, e enquanto partes da cidade estão em ruínas, vemos a silhueta de uma criatura. Com um nível estimado de 55, portanto, uma batalha impressionante contra um chefe pode ser esperada nos próximos capítulos. No entanto, aqui continuamos com a equipe improvisada. Enquanto Tian e Lu continuam subindo de nível, cada um com sua própria técnica, por isso o prota sente que é hora de se separar em duas equipes. E como ele é sua própria equipe, usa a habilidade do Olho Supremo para ver a localização dos sobreviventes e onde há maior atividade de feras. Pois como alguns estudantes estão escondidos no restaurante, eles deverão cuidar disso enquanto ele limpa a área mais infestada de inimigos. Pois aqui, a caminho do local, ele percebe que tem mais de 200 mil pontos de experiência que pode usar, até mesmo desbloquear uma nova conta do zero. Ele não tem tempo para mudar de personagem, então manda as melhores melhorias para a conta de rei, com a qual começou e chegou ao nível 31. E com o ponto de talento, ele acaba melhorando o ataque. Sua conta gera uma aura de fogo, com a qual ele consegue salvar a professora e 2 estudantes. O melhor é que suas habilidades gastam menos energia. Porém, ainda há alguém na sala de coleções. O que ele não esperava era que fosse uma garota chamada Kair. Aproveitando o caos, ela coleta relíquias e itens antigos de alto nível. Por isso, ao notar o protagonista, hesita em atacá-lo. Claramente, essa garota esconde um grande poder, assim como Hal. Ela é teimosa e prepara suas chamas para dar uma lição nele. O problema é que o teto acaba desabando sobre ele junto com um macaco gigante de nível 45. Uma criatura com estranha fixação por jovens mulheres. Percebendo que os ataques da garota são fracos, ele se diverte, pois o protagonista reage rápido, tira a garota de suas mãos, surpreendendo-a. Além disso, ele entrega uma poção de cura para que ela possa ir embora tranquila. O símio não vai deixá-los ir a lugar nenhum. Após o primeiro ataque, o protagonista percebe a força da criatura, mas a garota entra na luta, permitindo que ele se reposicione. Mas justamente por isso eles percebem que podem unir forças para se salvarem dessa situação, já que o protagonista é muito melhor em combate corpo a corpo. Enquanto isso, a garota se destaca mais à distância, pois aqui todos os objetos que estão na sala começam a voar, enquanto o protagonista espera o momento perfeito para atacar. Mesmo assim, a defesa dela é muito alta e Hal não consegue evitar ficar imóvel por alguns segundos devido ao controle mental. Felizmente, a garota sempre acaba aparecendo com uma agilidade impressionante para desviar de qualquer coisa, pois a estratégia é fazer esses ataques pelas costas do inimigo. Enquanto isso, o macaco acaba destruindo todo o lugar e jogando tudo pelos ares, então já é impossível desviar de tudo isso até que o protagonista aparece para salvá-la, mas por causa disso ele acaba ficando preso.
A criatura não sabe até onde Hal pode elevar a temperatura, e ao ver a chance, ele faz um corte enorme no rosto dela. Então essa fera com a vida abaixo da metade usa uma técnica de níveis altos, liberando todo o poder numa explosão gigante. O protagonista claramente não vai deixar, ele se lança diretamente, e enquanto a garota o distrai com um grande ataque, o protagonista acaba cortando esse nível 45 bem no meio. Enquanto isso, já morto, ele começa a receber recompensas em itens valiosos e todos os pontos de experiência. A garota muda de atitude, revela seu jeito de escapar e admite ao protagonista que lamenta não ter percebido isso antes. Enquanto isso, seu familiar pega os melhores itens da coleção da escola, basicamente roubando, mas ele não vê assim e acredita que essas relíquias podem ser úteis para eles. No entanto, aqui Hal recebe o alerta de que uma besta de nível 55, a mais forte até agora, está se aproximando do abrigo onde estão seus pais, mas esse é um nível que o protagonista já não consegue lidar. Ainda assim, enquanto todos estão vendo a entrada reforçada ser destruída, mesmo assim, já o aparece enfrentando a criatura, que reconhece o cheiro dele. Como foi por esse nível 55 que a mãe dele se sacrificou, o protagonista fica com raiva por insultarem a memória dela. Mas mesmo usando habilidades ou ataques diretos, a criatura é forte demais, pois mesmo sendo gravemente ferida, parece não se importar, então o resto da equipe se junta à luta. Mesmo assim, eles bloqueiam com facilidade, iniciando novamente esse ataque mental. O protagonista consegue se livrar, mas agora tem seus dois companheiros como marionetes do inimigo. Usando o sistema, ele tenta ver se algum item pode reverter o efeito. Mas mesmo que o familiar trabalhe com as novas relíquias, vai demorar um pouco, pois aqui tudo se complica, porque a besta se cura graças a Tian. Enquanto isso, Hal tenta desviar como pode, mas acaba levando algum golpe pelas costas. Ele tenta usar suas armas à distância, mas nesse nível 55. Ele é inteligente e usa as marionetes, obrigando o protagonista a receber seus próprios disparos para não machucar seu pessoal. Depois ele diz que não precisa fazer isso, mas não tem escolha. Ele ganha espaço com sua tempestade de chamas e nocauteia os companheiros ao tentar defendê-los. Enquanto isso, os ferimentos o deixam em estado crítico. Seu sistema percebe e o familiar prepara o objeto para libertar seus amigos. É claro, ele acaba ficando muito mal, mas o inimigo reconhece que ele é muito poderoso. Aqui ele acaba se dividindo em diferentes criaturas, então o avança na frente enquanto o prota tenta proteger os alunos e professores. Mas aqui o inimigo acaba liberando um gás venenoso e mesmo continuando a ser ferido, tenta resistir, mas não é o suficiente. Eles acabam caindo em uma ilusão de criança onde ele acorda em sua casa com o que mais deseja, que é ver sua mãe viva. Mesmo assim, é estranho porque tudo parece perfeito demais. A ilusão começa a se distorcer e a promessa que ele fez à sua mãe antes de ela morrer é isso que o faz voltar à realidade, onde a besta está sugando toda a sua energia, enquanto seus companheiros sentem a impotência de não poder fazer nada. No entanto, a força do prota faz com que ele suba o último nível que faltava para desbloquear a forma final da conta do rei, com uma obra extrema. Enquanto o fogo ao redor se intensifica, com um estalar de dedos ele cria ondas de choque e ataca sem parar. Rapidamente ele começa a arrancar partes do corpo dela, mas a criatura o alerta que enquanto tiver ovos, filhotes espalhados, sempre voltará e fará ele pagar, eliminando todos aqueles que lhe são importantes, incluindo esses alunos insignificantes. O prota também alerta que não vai lhe dar chance, usando um novo ataque, onde toda a área escolhida é desintegrada pelo fogo, pois aqui ele ganha muitos pontos e tanta experiência que nem consegue contar. Mesmo assim, seu nível cai drasticamente porque ele está muito machucado, então todos aproveitam para agradecê-lo, até mesmo aqueles que em algum momento falaram mal dele, pois as coisas se acalmam. No entanto, sua irmã acaba ligando desesperada porque estão sendo atacados perto de casa por uma grande quantidade de feras. Como vemos, tem uma aura perigosa, então todos correm pela vida até a última barreira do abrigo. Ainda assim, as criaturas são mais rápidas, então Yunfei tenta proteger seu pai, mas seus feitiços contra um nível 30 não são nada. Aqui não tem chance até que uma explosão surge atrás, já que Nana ativou o protocolo pelo qual o protagonista deixou a família dela sob seus cuidados. Basicamente, é um mechá avançado. Seu rival a considera fraca, pois essas criaturas são egocêntricas. Nana coloca ambos em segurança, o que lhe parece estranho, mas é o que ela quer fazer. E acaba liberando um monte de armamento pesado com o qual desintegra a criatura. Enquanto isso, Yunfei continua tratando ela como se fosse uma irmã. Será que ele está se adaptando a eles? Aqui, o sistema da criatura permite que ela mute e se divida em várias. E é aqui que Nana se eleva para, desta vez, aniquilá-los completamente, enquanto recebe a recompensa por essa caçada.
Ao perceber que neste mundo pode subir de nível com experiência e recuperar seu antigo poder, ela começa a eliminar tudo ao redor. Enquanto isso, o protagonista está desesperado por não conseguir seguir o rastro da família, ainda limitado pelos ferimentos. Então aqui ele acaba encontrando uma das garotas do esquadrão da cidade, aparentemente dominada por dois inimigos. Mas o protagonista ajuda principalmente porque, de alguma forma, ela lhe parece muito familiar. Nos registros não consta que eles a tenham conhecido, mas o protagonista intervém para eliminar essas criaturas. Aqui ele recebe o sinal de seus familiares, já que estão no abrigo, o que o tranquiliza e faz com que ele escolte essa garota até uma zona segura. No entanto, ela tem outros planos, porque ao ver o quão poderoso é o protagonista, ela vê nele o alvo perfeito para atacar e ficar com toda essa energia. Acontece que essa garota é uma infiltrada nos esquadrões e, além disso, é a mulher que salvou o Dr. Corrupto, pois assim como ele, ela segue um cara conhecido como Senhor Fera, e o principal fornecedor dessas seringas que combinam. Segundo ela, essa é a bênção concedida. Aqui o protagonista primeiro se protege do veneno corrosivo, mas seus movimentos continuam desajeitados pelos ferimentos. Ainda assim, a garota usa sua técnica de ilusões, e ao notar suas fraquezas e ferimentos, afirma que estão em níveis parecidos. E se ele deixar que o Sr. Fera o abençoe por um segundo, ficará 2 vezes mais poderoso e o melhor, sem esforço algum. Tudo isso enquanto o cenário fica uma loucura. Embora tentadora, a proposta é o caminho fácil que o protagonista nunca gostou. Ele tenta bloquear o que pode, ganhando tempo para ativar sua visão. Ainda assim, a defesa do nível 57 é alta demais. E acaba preso novamente, enquanto já não sabe por quanto tempo mais seu corpo vai aguentar. As chamas são a única coisa que ainda o mantém na luta, por isso ele força o sistema a ativar o modo Rei Supremo. Então sua tela se enche de todos os avisos possíveis, mas ele prefere morrer a ser transformado em uma besta, pois aqui sua aura se eleva novamente. Isso melhora seu movimento e a forma de bloquear, mas mesmo assim ele está exausto demais, já que aqui já é superado em todos os atributos físicos. Então, o único que lhe resta é usar um pouco a mente, e com a estamina que lhe sobra, ele acaba fazendo com que as serpentes ataquem umas às outras. A garota não estava pronta, então a toxina logo se espalha pelo corpo dela. E é nesse ponto que começa o arrependimento, porque ela só buscava poder fácil e não queria seguir as condições dessa nova era, cheia de feras. Tudo isso enquanto acaba caindo e morrendo, lidando com uma fera de nível 55. Ele recebe parabéns, sua família está segura, mas isso o faz refletir, pois para ele nada mudou. Ele tem que ser forte para que as coisas não deem errado e sua família possa continuar segura em um momento em que tudo pode dar errado. Mas é algo que ele já não pode evitar, então ele se motiva a continuar elevando seu nível para recuperar aquela tranquilidade que tinham antes. E preparado para enfrentar o senhor ou chefe que for necessário. No entanto, com isso chegamos ao último capítulo da primeira temporada de uma série que realmente gostei. É a Fórmula Chinesa, que sempre nos encanta. Com animação decente e protagonista marcante, o mangá se destaca desde o primeiro capítulo, elevando seu nível de temporada. Então, por enquanto, só nos resta esperar que em algum momento isso se torne realidade. Por enquanto, aproveitem essa obra completa. É bastante difícil de conseguir, mas existem algumas formas que muitos já conhecem, com boas lutas e personagens que te prendem. Espero que tenham gostado, deixem um like para mais histórias. Já estou preparando um resumo parecido, também de um donwa. Nos vemos no próximo vídeo, e enquanto isso teremos mais capítulos desse donwa. Vou deixar vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Assim começa essa história com um jovem que foi humilhado pelos deuses, a ponto de passar de um príncipe respeitado a ser castigado com uma brutalidade que até tirou sua visão, pois aqui o vemos procurando seu irmão no castelo que lhe pertencia. Mas não passa de um traidor o atacando, já que também se vendeu aos deuses. Apesar de seus ferimentos, o aleijado Sao Yun arranca a lança, começando um combate onde o albino mostra que tem habilidade, com olhos ou sem eles. Mesmo após um corte mínimo, seu irmão Bai lhe impõe uma escolha. Todos acreditarão que ele morreu, haverá funeral, mas ele deverá abandonar nome e reino. O protagonista mostra que poderia tê-lo matado antes, mas aceita o acordo. O loiro pode ter problemas por deixá-lo vivo, mas o mais provável é que fora do reino ele não sobreviva nem um dia, enquanto vemos como era anos atrás. O nome Sao Yun representava o herói da humanidade, já que salvou a todos do demônio conhecido como Kuiva, que renasce a cada 333 anos. No entanto, os deuses decidiram que ele estava pecando contra eles, humilhando-o com os piores castigos. Enquanto o irmão assumiu os títulos, ele só tem a lança que o feriu para sobreviver.
Enquanto avançamos 30 anos nesta pequena comunidade pobre onde o velho se tornou temido pelos aldeões. Embora com este ferreiro como amigo, que além disso melhora. Sua arma, ele o alerta que há bandidos observando, pois Sao Yun acaba na floresta, enquanto esses ladrões têm certeza de que vão tirar tudo de um cego. Para eles é fácil, ele tenta avisá-los, mas o obrigam a usar um único movimento com o qual desmembra todo o grupo. No final, é sempre a mesma coisa. Só se aproximam aqueles que querem matá-lo pelos 50 mil de cobre que vale sua cabeça. E por isso mesmo ele tem um cemitério inteiro no quintal de casa. Mesmo assim, ao descansar, ele encontra uma presença tão rápida de um assassino habilidoso. Porém, apesar de forte, é só uma criança brincando com ele. Enquanto o abraça, não lhe dá atenção. No entanto, justamente à noite, um bandido usa a criança para chegar até a casa, onde deixa o velho sem sua habilidade de perceber. E é o pequeno que, sentindo-se culpado, acaba salvando-o. O problema é que ele não sabe matar, então o velho assume a culpa e o acalma. Mesmo assim, depois o leva para enterrar o cadáver. Aqui os dois conseguem entender que estão igualmente exilados pela sociedade. Já que o menino também está desamparado, dormindo no lixo, ele ficará com ele enquanto decide chamá-lo de Milin. Um menino a quem ele ensina, aos poucos, a canalizar poder em ataques fortes, mas o velho se surpreende com a grandeza da obra do garoto. Mesmo assim, eles retornam para casa, onde o ferreiro diz que o Kuiva, o demônio, reapareceu e pode ser a chance de rever e se vingar do irmão. No entanto, à noite ele percebe que a aparição do Kuiva é real, porque está até no corpo de Milin. Isso é perigoso, pois ele se lembra de quando estava na aliança, que a única coisa que podia fazer era acabar com a criatura o quanto antes. Então, ele o leva até o lago para afogá-lo. Ou pelo menos parecia, pois anos depois vemos Milin usando a água para canalizar seu chakra e suprimir a aura de Kuiva. Por isso no céu, e está difícil seguirem o rastro dele até essa aldeia desconhecida, tão pobre e ainda por cima na montanha. Mesmo assim, o pessoal da vila gosta do jovem, pois ele trabalha e é o melhor vendedor da região. Porém, sem saber, uma praga se espalha pelo local. O velho, como teste, pede que Milin canalize poder para proteger a fruta enquanto volta para casa. No entanto, enquanto o velho retorna, apenas Ming Cheng aparece, o único de seus guerreiros que continuou fiel a ele. E ele o alerta sobre a praga, que segundo rumores é causada por Kuiva. Por isso, agora todos têm uma pedra que reage perto do demônio, então Sao Yun precisa avisar o jovem, mas antes percebe que também foi infectado. E é aí que aparece o líder da polícia, toda a aldeia Yehuya, que tenta escapar com seus homens pela fronteira, e para isso usa os infectados. Por isso, o velho é sequestrado. Enquanto isso, Milin consegue completar a missão, embora com uma ajudinha desse elfo desconhecido. Ao chegar em casa, ele só vê uma marca que desde criança indicava um grande perigo do qual precisava fugir. Ele procura sua única família e os encontra em uma ponte, onde Yehuya diz que precisam fugir caso os deuses lancem uma onda de extermínio para apagá-los. O protagonista só quer resgatar o velho, desafiando o chefe da aldeia para um duelo e iniciando uma luta, na qual o velho se exalta por causa do seu pequeno. No entanto, seu cavaleiro a lembra de não se exaltar, já que estão se preparando para se vingar e recuperar o que perderam. Enquanto isso, o prota parece em desvantagem contra o chicote modificado e ainda tenta proteger a fruta do mestre. Ele sabe que para vencer, precisa de poder e clareza sobre o que quer, proteger. Parando a adaga com a mão nua e, com ela, enviando uma quantidade de energia que lança o rival contra uma rocha. Aqui, o Albino aceita a derrota e, pela lei, entrega seu povo e até sua fortaleza, mas para ele só as pessoas importam. Enquanto seu mestre o parabeniza por cumprir a prova, uma força que todos começam a respeitar. Aqui passam-se dias enquanto Jen, um gênio da tecnologia, tenta acabar com Kuiva, conhecendo toda sua anatomia. Mesmo assim, ele se frustra porque, após tantas guerras, os humanos nunca conseguiram se defender do demônio, então chega ao limite para obter uma arma. No entanto, é curioso que esse cara e toda a área ao redor dele estejam sem um único infectado. Por isso, para o ferreiro, esse homem deve ter achado uma cura ideal para Sao Yun. O problema é que há rumores de que na entrada da caverna desse cara se ouvem os lamentos das crianças que ele usa para experimentar. O velho pede ao cavaleiro que impeça Milin de se arriscar, mas ele, sem simpatia pelo protagonista, permite que ele o procure e vá até uma caverna vigiada. Com várias armadilhas das quais precisa escapar com sua velocidade, ele acredita que vai morrer até sua máquina indicar que o Kuiva está próximo. Ele não consegue acreditar que a criatura que eles estão procurando há 10 anos está tão perto, mas literalmente ele explode tudo até chegar ao seu laboratório, pedindo para que salve seu pai. O cara se surpreende por ele parecer humano comum e ser influenciável, querendo apenas ajudar a família.
Mesmo assim, ele o faz sentar, coleta amostras de sangue e de fato é o Quiva. Então, com a desculpa de dar o antídoto, começa a prepará-lo. O protagonista percebe que o robô do cara é muito realista, até chorando. O velho o engana, faz sentar na cadeira e o elimina com o reator. Felizmente, Yehu já está lá fora com canhões, demonstrando sua lealdade ao protagonista. O velho sabe que esse bandido logo se tornará o temido demônio destruidor. Por isso, se precisarem se sacrificar para cumprir a missão, ele explodirá tudo. No entanto, Milin tem outros planos, tentando salvar o cara, até mesmo levando-o até a entrada, pedindo para ele salvar sua única família e ficando soterrado. Isso faz o velho lembrar de como começou a fabricar armas para destruir Quiva e proteger sua família. Por causa dessa obsessão, ele negligenciou a filha, que sofreu um grave acidente após uma queda. Isso só aumentou sua raiva para matar o demônio, mas agora que conseguiu, sente-se ainda mais vazio. Porque os livros nunca descreveram que Quiva tivesse uma personalidade tão humana, até mesmo uma família. Então ele termina de joelhos enquanto Yehuya o leva para que cumpra seu trabalho. No entanto, dos escombros aparece Milin, que se arriscou ainda mais para salvar o corpo robótico da filha. Um gesto que faz o velho abaixar a cabeça pela primeira vez e virar aliado. Ao voltar à aldeia, o protagonista nota uma desconhecida que o encanta, enquanto o velho se recupera da doença. Tudo graças a Jane, que espalha o antídoto pelo local, mas além disso, percebeu que não foi por causa do Quiva. Esse vírus foi criação humana. As aldeias da montanha devem se unir, pois uma guerra pelo controle da região começa aqui, conquistando aliados. E enquanto isso, Yehuya se torna líder das tropas, sendo bastante calculista, atacando à noite e aproveitando o terreno a seu favor. Enquanto isso, no meio de tudo, o protagonista ainda não encontra a garota que procura. No entanto, isso está trazendo muitos problemas que pessoas inocentes acabam pagando. Um dia, ele escolhe uma garota que o atrai e diz que ela é quem buscava. Apesar de protegê-la e alimentá-la, ela só pensa em fugir. Milin deixa claro que nada acontece sem o consentimento dela e tenta impedir que seus homens levem mais mulheres. Após uma semana, ele dirá que ela não lhe interessa mais e ela poderá partir. Porém, nesses dias, a garota passa a ver o protagonista de outro jeito. Durante o dia da feira, para ganhar um ovo de presente para ela, o cara compete com dois gigantes para ver quem levanta mais peso. No início, o protagonista parece baixinho, mas tem resistência incrível. Mesmo assim, a garota fica preocupada, mas o protagonista tem tudo sob controle, o que de alguma forma a impressiona. Só depois ela descobre que já prepara um casamento achando que foi ideia do protagonista. Mas o velho diz, o pessoal da aldeia não brinca. Deve levar uma garota a sério ou desistir dela. Pois é, chega o dia do casamento onde a garota aparece pronta com seu vestido. De repente aparece um encapuzado para roubar a noiva. Todos ficam preocupados e em alerta, mas é o protagonista quem a leva para casa. Mas antes, ele mostra para ela uma paisagem onde pela primeira vez ela sente o quanto esse cara é confiável e algo muda dentro dela. Então ele pega o barco, avança um pouco e de repente se transporta para a Terra dos Deuses, onde na verdade sim, é a garota de cabelo azul que o protagonista procurava, disfarçada, enviada para achar o Quiva. Depois do ocorrido, ela não está segura e o protagonista está triste, pois o velho não pode ver o que viveram. Então ele ouviu falar de um torneio onde o prêmio principal é um objeto conhecido como Olho de Cristal. A principal função é encontrar o Quiva, mas também devolve a visão aos cegos. Tudo isso em um evento organizado justamente pelo traiçoeiro Bai. O protagonista chega ao Coliseu e, ao ser revistado, é acusado de roubar o convite, pois pessoas comuns não podem estar ali. Ele é salvo pelo guerreiro que conheceu durante o treino, que explica que nem todos podem acessar o torneio. O vencedor poderá liderar a aliança contra Quiva. O protagonista está indeciso, mas claramente tem força para entrar. Ibai, que só passava por ali, percebe isso até com seu amigo Elfo, perseguido antes da competição, pois a família dos leões quer liderar a aliança e tenta eliminar os mais fortes antes do jogo. O protagonista usa os ensinamentos do seu velho para ajudar o Elfo até o evento. O Elfo chega à final contra um adversário montado que o surpreende. Permitem que aleijados compitam na final. O Elfo, provocativo, silencia e começa uma luta equilibrada, mas o leão vence em força e velocidade. O braço do Elfo treme. Mesmo assim, cada golpe de espada é bloqueado em uma coreografia de campeões. Pela velocidade, o elfo arranha o olho do rival, que fica furioso e ativa mais dedos. Chakras, por isso cada golpe será ainda mais intenso. Sua espada acaba destruída e ele está a um único golpe, no entanto, acaba surpreendendo ao desviar do ataque com o que era seu braço ferido.
Ele dá um soco carregado de energia que o manda voando, fazendo-o bater contra uma parede, enquanto fica encurralado, porque ele acabou de perder, pois esse foi o conselho do Prota. Ele aguentou durante todo o torneio a dor do braço machucado, lutando com ele para que no final o adversário se descuidasse e ele pudesse guardar esse golpe final. Pois aqui todo o Coliseu comemora. Como combinado, o Prota fica com o olho de cristal por ajudar na vitória e se despede do velho Bai, sem saber que ele foi um traidor, seguindo caminhos separados. Vemos o procedimento de instalação do olho de cristal no velho. Nos primeiros dias de recuperação, com a visão ainda delicada, ele já se emociona ao ver as cores. No entanto, eles são interrompidos por uma carta convidando os líderes das aldeias para finalizar a aliança de toda a montanha em um grande banquete, o que claramente é suspeito, mas o Albino deve comparecer. Eles o obrigam a deixar a arma na entrada, enquanto os líderes decidem quem liderará os outros. Enquanto isso, Ichou, de maneira estranha, está impaciente para ser escolhido, já que sua proposta é que unam forças para chegar a um acordo com a aliança. Mas para Zhao Yun isso não é uma boa ideia. É claro que tudo estará bem nos primeiros dias, mas seguirão sendo brinquedos dos deuses. Por isso, a maioria dos líderes passa a vê-lo gradualmente como alguém disposto a colaborar com o inimigo. Então, ao sentir que está perdendo, ele tira sua carta na manga, revelando a todos que o velho Albino na verdade é irmão do líder da aliança, Bai. Por isso, o ódio se volta contra ele e o chamam de infiltrado. Mas está claro que seu irmão tomou seu trono, então não faz sentido ele retornar. Eles só querem que ele prove lealdade bebendo vinho, possivelmente envenenado, e ele o faz. A maioria dos líderes aceita que por ser tão poderoso, ele os lidere nesta guerra. Além disso, com raiva, Shisou diz que ninguém precisa segui-lo e arriscar suas aldeias por alguém que criou o Quiva desde criança. Aqui, os outros líderes ficam perturbados. O demônio das lendas os assusta tanto que o obrigam a não fazer nada. No final, o pânico dos outros é porque a aliança pode puni-los, então o banquete continua como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o velho recorda que após a operação não podia usar chakra, pois arriscaria seu corpo. No entanto, ao ouvir como falam mal de quem é praticamente seu filho, o velho acaba forçando seus olhos, conseguindo enxergar um pouco enquanto enche seus braços de energia. Pois aqui, enquanto sangra, ele se levanta para eliminar todos os líderes das vilas, nesta sala e qualquer um que se coloque em seu caminho na saída. Graças ao caos, Gen e Yeruya estavam prontos para entrar, mas não é necessário. Tudo o que sabem é que agora definitivamente só resta um líder para toda a montanha. Assim passam os dias. Milin retorna para casa, mas precisa se preparar, porque agora os reinos na fronteira das montanhas estão preparando suas forças para enfrentar Xiao Yun com grandes e poderosas armas. Ainda subestimam o adversário, achando que apesar da família importante, sua habilidade é limitada por ser cego e estar sob cuidados deles. Mais uma chance de eliminá-los? No dia seguinte, eles se reúnem com o Reino das Feras, que na verdade não quer se envolver numa guerra alheia. Como querem agradar a aliança, terão que se sacrificar e eliminar rapidamente o velho, que está nas terras dos leões. Eles enviam uma carta dizendo que não estão interessados na guerra, que passem o mais rápido possível. No entanto, está claro que se trata de uma armadilha para poder enfraquecê-los e depois emboscá-los. Com isso, é uma espada especial que se alimenta dos chakras, multiplicando sua força. Então, eles devem ficar atentos. No entanto, aqui um parece desmaiar e isso os obriga a descansar na região. O velho não deve se mover por 7 dias nem usar seus poderes. Mas ficar parados lhes dá uma vantagem em caso de uma emboscada, já que tem suprimentos suficientes para se defender e se alimentar. Enquanto isso, o leão, com o passar dos dias, vai ficando sem comida. Por isso, eles se retiram e seus aliados estão decididos a iniciar o combate de frente. Afinal de contas, o povo das montanhas não passa de bandidos fracos. No entanto, o Prota já está preparando tropas para atacar pela retaguarda, então os leões já começam em desvantagem. Mas o combate consegue se estender bastante ao usar canhões contra o povo das montanhas. Mesmo assim, os protagonistas prevalecem e conquistam o que resta da montanha, com poucos rivais caídos ao redor. Ainda assim, o Albino, com sua arma poderosa, é orgulhoso demais para recuar, e em um momento ele faz uma verdadeira carnificina. Por isso, Milin o desafia para o combate final dos guerreiros, e o duelo de espadas começa com velocidade impressionante. Mas a diferença nas armas importa, liberando uma aura com poder divino. Ainda assim, o protagonista avança e bloqueia o que pode, mas é quando fica soterrado que ativa algo a mais, liberando finalmente os 4 chakras. Aqui sua energia muda para um tom vermelho, onde a arma é o próprio corpo, e com isso ele acaba dominando seu rival. Com esse impacto pelas regras do duelo, ele deve entregar a arma e se ajoelhar. Mesmo assim, o protagonista não vê sentido na humilhação, pois não é seu jeito de agir.
E ele também não vai ficar com a relíquia, por isso o gigante fica confuso. No entanto, ele respeita sua força. Então, ficando sem honra e sem um propósito, decidem acolher essa besta entre as tropas para a noite. Maelin termina de se recuperar dos ferimentos, mas a aventura deve continuar. Ele ainda precisa trabalhar para alcançar a aliança e enfrentar os deuses. No entanto, é aqui que termina a primeira temporada deste Donua, que no último episódio já anunciou, até mesmo com animação, a segunda parte para 2022. Como nunca foi lançada, por enquanto só temos este Dungwa, que é divertido. A animação é fraca e a história omite cenas que poderiam ser épicas, mas no geral é boa, e resta que aproveitem quem busca algo diferente. 3.000 curtidas para resumir as prequelas, que aliás são bem antigas e com outra animação, mas se vocês se interessarem eu trago para vocês na hora. E como disse meu pai, eu abandono vocês.